Rica Games, ou Ricardo Silva, é um youtuber do Espírito Santo, que ficou popular por volta dos anos de 2017. A carreira de Rica Games foi caracterizada por um sumiço notório de 8 anos, mas no ano de 2024, o canal Menino Thomas fez um reencontro com Rica Games, protagonizando uma das cenas mais bonitas do YouTube, pelo menos até aquele momento. O meu nome é Flap e hoje eu vou lhe contar sobre a decadência de Rica Games. E aí, pessoal, eu só queria passar para avisar que eu tentei postar esse vídeo uma vez, só que ele acabou caindo, então eu tive que censurar algumas coisas e algumas palavras desse vídeo. E outra coisa que eu queria dizer é que todas as ações e palavras e coisas que eu vou estar falando ao redor desse vídeo são todas para registrar. Todas são apenas registros que inclusive todos eles estão disponíveis no YouTube sem quaisquer censura, restrição de idade, e os vídeos não caíram. Ou seja, são só registros e eu não recomendo de forma alguma ninguém fazer as coisas que eu falei nesse vídeo. Enfim, é isso. Rica Games, ou Ricardo Silva, como dito anteriormente, é um youtuber lendário, gravando vídeo há 12 anos. Rica Games ficou popularmente conhecido pelo seu jeito simples de ser, enquanto youtubers da época utilizavam cabelos coloridos, computadores gamers, jeitos exagerados e coisas desse tipo. Rica Games esbanjava a sua careca, com a cabeça parcialmente deformada, e o seu Xbox 360, com uma coleção de jogos pirata. Não apenas isso, mas também o jeito neurodivergente de Ricardo se portar, muitas vezes falando coisas sem nexo e cometendo autoagressão. Muitas pessoas perguntavam se Rica tinha algum problema mental. Apesar de ser óbvio, Rica, de vez em quando, até se portava como um ser humano normal, mas realmente, na maioria das vezes, Rica tinha comportamentos autistas. Mas nem serve mais pra bater na cabeça, ó, quebrou. Em 2016, Rica Games simplesmente desapareceu, sem deixar nenhum vestígio. Rica Games era uma lenda, e de um dia para o outro simplesmente desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Rica Games, de vez em quando, era visto fazer um amor consigo mesmo no extinto site Omegle. Mas 8 anos depois, um canal chamado Menino Thomas se reencontrou com Rica Games. E desde então, Rica Games viria a se tornar ativo nas redes sociais novamente. Como dito antes, 8 anos depois de seu sumiço, Rica Games voltou à internet, com a promessa de voltar a criar seus conteúdos e ser da maneira que era. Menino Thomas e Renan Play arrecadaram um total de R$14 mil e um computador gamer avaliado em centenas de reais. Tudo parecia bem demais na vida de Rica. Um dinheiro capaz de melhorar muito sua vida e uma oportunidade de voltar à internet, podendo oferecer uma oportunidade de vida muito melhor a si mesmo. Por mais da quantia e do valor arrecadado para a Rica Games ser um valor extremamente grande, o mesmo gastou todo o dinheiro em questão
de meses. Muitos estavam se perguntando com o que exatamente Rica Games tinha gastado seu dinheiro, e essa pergunta foi rapidamente explicada. Rica gastou todo o seu dinheiro com patinetes elétricos e cerveja. Não, isso não é mentira. Ao invés de tentar reformar a sua casa ou ajudar os seus parentes, Rica simplesmente gastou todo o seu dinheiro com bebidas alcoólicas e patinetes elétricos. Ao meio desse tempo, Rica Games desenvolveu vários vícios, com um deles sendo claramente o vício em bebidas alcoólicas, gastando centenas de reais. Mas também, Rica desenvolveu vício em drogas entorpecentes, mais precisamente a cocaína. Não se sabe ao certo o quanto dinheiro o Rica gastou com esses vícios, mas teorias dizem que foi boa parte do dinheiro arrecadado. Pô, dá. Ó, bicho. 3.000 dá pra cheirar pra. Não apenas vícios tornaram o homem que Rica é hoje em dia, mas também diversas outras polêmicas, como por exemplo a negligência de Rica em relação ao seu pai idoso. O pai de Ricardo, mais conhecido como Noel Games, é um senhor de idade em estado muito precário. Rica Games não dá os devidos cuidados ao seu pai, com inclusive o pai de Rica um dia caindo na varanda. Mas com certeza a polêmica mais famosa envolvendo o pai de Rica Games foi a polêmica das panelas. Noel, em certas horas da madrugada, com muita fome, mexe nas panelas da cozinha em busca de alguma refeição. Mas Ricardo fica muito furioso com o barulho das panelas. Lá vai mexer na panela de novo. É isso que essas desgraças quer. Eles quer ver eu me acabado. Eles querem ver eu me acabado. Essa desgraça, meu irmão, mexendo nas panelas de... Não tem nada pra comer aqui, porra! É evidente que depois de todas as polêmicas que eu falei, Rica Games está cada vez ao fundo do poço. E não é nada parecido com o que era antes. Um homem que, apesar de seus problemas, ainda conseguia coexistir na sociedade de maneira comum. Mas agora, Rica Games não passa de um feijão humano, com inúmeros problemas, e que a cada vez está mais distante e mais diferente de suas origens, e os motivos o qual o deixaram famoso. De um homem humilde com pensamentos depreciativos, para um homem totalmente irreconhecível. Uma aparência diferente, pensamentos diferentes e atitudes que a cada dia vêm se distanciando de seu passado. Os motivos que fizeram Rica Games ser reconhecido poderiam não ser os melhores possíveis. A humildade
e diversos pensamentos intrusivos de um homem com problemas mentais. Mas o que tornaram o Rica Games notório novamente foram os piores: a degradação proposital e o vício supérfluo. Há 12 anos atrás, Rica Games diria que usar drogas e se degradar em vídeos ou lives apenas para gerar conteúdo seria algo estúpido e extremamente supérfluo. Hoje em dia, Rica Games olha seu passado, suas atitudes, suas opiniões e pensamentos e repara que tudo está se esvaecendo. A cada dia, o que era um herói acabou se tornando um vilão, com os que ajudaram ele se voltando contra o mesmo, e os que ainda tentam perdendo as suas forças. Ao Rica Games, que ele melhore e volte a ser o homem que um dia ele foi. Aconteceu isso. Bullying de novo, ninguém falava comigo, ficava me olhando de cara séria, dá pra você ver o brilho nos olhos da pessoa. O brilho, não tem aquele brilho de negação, não tem? Aí na hora do almoço eu ia na cantina, eu ia almoçar lá. Rapaz, você acredita que a cantina tava toda cheia e não tinha ninguém na minha mesa. Aí eu falei, rapaz, de novo isso não. Eu falei, eu vou sair. Aí eu falei, depois eu arrumei um emprego de vigilante, que era vigilante, era tudo isolado, não tem? Era isolado, ninguém falava com você, mas só que o cara começou a me enrolar, ele não queria pagar. Ele não queria pagar direito. Sabe, bicho, quer saber de uma coisa? Eu vou me isolar no meu quarto de vez. Aí eu me isolei no meu quarto e eu falei assim, eu vou pedir minha mãe um computador. Aí pedi minha mãe um computador, ela tirou um dual core na época. Um dual core que ela tirou em 20 vezes, bicho. Rapaz, sabe aquela angústia, bicho? Aquela sensação de desprezo. Ela comecei, ela botou na internet, na época era Velox de 100K, porque lá no YouTube, lá pesquisando, começou a aparecer gente lá falando de Xbox lá. Aí eu pedi minha mãe.